Hey everyone, what's up? E aí pessoal, tudo bem? Bom, na aula de hoje eu vou falar sobre os artigos indefinidos a e an em inglês, que equivale ao um e uma em português. Então, confere aí. Bom pessoal, então vamos lá. Primeiro passo, a pronúncia. Então a pronúncia dessas palavras são as seguintes: a e a outra é an. Bom, só que essa pronúncia é a pronúncia isolada, é a pronúncia com ênfase, quando você fala isoladamente ou quando você está sendo enfático, tá? Na fala normal, as pessoas reduzem essa pronúncia. Então o A, que você pronunciaria a, na verdade eles pronunciam como um a. Então quando você fala normalmente, por exemplo, I have a car, I have a car, tá vendo? Então o A, que você pronunciaria a, né? Você poderia dizer I have a car, que seria a pronúncia bem pausada. Você na verdade vai reduzir e falar um a, I have a car. O an acontece a mesma coisa. Então an é uma pronúncia com ênfase, uma pronúncia isolada. Então só se você estivesse falando bem pausado, com bastante ênfase. Então, por exemplo, I have an umbrella. I have an umbrella. Então, se você estivesse dando essa ênfase. Quando a fala é rápida, também há uma redução. Então, você escuta mais um an umbrella. I have an umbrella. Tá? Então, essa é a diferença. Então, por isso que você vai escutar, às vezes, as pessoas falando a, principalmente para o A, tá? Mas, às vezes, na fala rápida, normal, você vai reduzir para um a, tá? A e o outro an, que aí você junta. Bom, então como eu estava dizendo, esse a e an a gente usa para indicar um e uma, tá? Então o a pode ser um e uma, o an também pode ser um e uma. A diferença de ter dois em inglês é outra, não é igual em português, que é masculino e feminino. Então normalmente o a você usa antes de palavras que começam com consoante e o an antes de palavras que começam com vogal. Só que na verdade a história é a seguinte: essa diferença é uma questão de pronúncia. A diferença de uso é que o a você usa antes de sons de consoante e o an você usa antes de sons de vogais, tá? Bom, deixa eu dar os primeiros exemplos. Eu poderia dizer então a laptop, ou na fala normal, a laptop, né, que é um computador, né, um laptop. A microwave, né, um micro-ondas. A cell phone, um celular, tá? Então pode ser a cell phone ou a cell phone. Agora, então em todas essas palavras se iniciam por consoante. Agora, olha só, an eraser, uma borracha. Tá vendo? Então, como começa com a letra E, você usa an. Então, não é correto você falar a eraser, tá? Simplesmente eles não fazem isso. Outro exemplo é an orange, uma laranja. An apple, uma maçã. Então, a existência do an, na verdade, é só por uma questão de pronúncia, para você poder emendar com a próxima palavra, tá? Então o an ele existe para você poder emendar. Então você deve fazer isso. Você deve emendar com a próxima vogal, tá? Por isso que tem a ver com o som. E por isso que existem algumas aparentemente exceções, alguns casos diferentes. Bom, o primeiro caso desse é a letra H. Porque a letra H, às vezes ela é pronunciada e às vezes não. Então, por exemplo, quando ela é pronunciada, ela tem um som de consoante, tá? Como se fosse o nosso R no Brasil. Então, você fala a hotel, a hat, a house. Tá vendo? Então, um hotel, um chapéu, uma casa. Em todas essas palavras, o H é pronunciado com som de R. Então, você usa a. Agora, às vezes o H não é pronunciado. Então, na verdade, o primeiro som da palavra vai ser a próxima vogal. Por exemplo, an hour. Então, hour é hora e o H é mudo. Então, o primeiro som é um som de hour. Por isso que você usa an hour. An honor,
an honor, uma honra, tá vendo? Então honra é honor. Então também você não pronuncia o H, por isso que o primeiro som é de uma vogal e você usa an. An honest man, an honest man. Então um homem honesto, an honest man. Então você usa também an, porque honest você não pronuncia o H, tá? Então o caso do H depende, se ele tiver som você vai usar a, se ele não tiver, né, se ele não for pronunciado, você pronuncia an, você usa an. O segundo caso interessante é o W e o Y. Por quê? O W e o Y, eles têm sons de vogal. Embora sejam classificados como consoantes, eles têm sons de vogal. Na verdade, eles são considerados semivogais. O que significa isso? O som do W é um som de U e o som do Y é um som de I. Só que eles nunca são enfáticos, eles nunca são tônicos, né, melhor dizendo. Então, em qualquer palavra que você vê, o W ou o Y, eles têm o som da vogal U e I, só que um som suave, nunca com a tonicidade em cima deles, tá? Então, por exemplo, quando você fala window, janela, a sílaba forte é o I, quando você fala window. Então esse U ele tem o som de U, mas não é um U tônico, você não fala window. Tá? Então isso é uma semivogal, é o U e o I que é usado como ponte para outras vogais. Tá? Em português a gente tem isso também, igual quando você fala Paraguai. Então aí no final você tem uma vogal principal e semivogais. Bom, no caso do W e do Y, você sempre vai usar A. Tá? Então você não usa N, porque eles são semivogais, não é uma vogal normal. Então você vai falar, por exemplo, a window, uma janela, a wall, uma parede, a wonderful girl, uma garota maravilhosa. E com Y também, você vai falar a year, um ano, a yellow shirt, uma camisa amarela, a young lady, uma moça jovem, tá? Então sempre lembra disso, porque apesar de ter um som como se fosse uma vogal, você sempre vai usar o A para palavras que comecem com W ou com Y. Outro caso interessante é com a letra U, porque a letra U, ela normalmente tem duas pronúncias. Ela pode ter a pronúncia de A, então nesse caso, com palavras que a letra U é pronunciada como A, você usa an, porque o A é um som vocálico. Então você usa an umbrella, um guarda-chuva ou sombrinha, an unhappy boy, um garoto infeliz, an ugly place, um lugar feio. Tá? Então em todas, umbrella, unhappy e ugly, eu estou pronunciando com o som de A, que é um som vocálico. Então você usa an. Agora, às vezes, a letra U ela é pronunciada com o som de U. E o som do U é uma semivogal, é como se fosse o YU, U. Então, nesse caso, você vai usar A. Então, por isso que você diz a university, ou a university. Tá vendo? Porque você fala university. A useful tool, uma ferramenta útil. Então, a palavra útil é useful. Então, começa com U, então por isso você vai usar o a useful tool. A union, tá vendo? Union também, o U tem som de U, então por esse motivo você usa a, ok? Então lembra que o U também tem duas situações. Como eu falei que o a e o an é uma questão de pronúncia, então sempre a sua referência vai ser isso, você tem que saber a pronúncia da palavra para usar corretamente. Então, vou te dar um outro exemplo curioso que tem a questão da semivogal. Olha só, você fala a European. Tá vendo? A palavra European, que é europeu, ela é pronunciada com som de U. Então, embora ela seja escrita com a letra E no início, você usa A. Né? E muita gente poderia pensar que é N, porque começa com a letra E. Mas é o que eu falei para você, a questão é a pronúncia. Então, como você pronuncia European, você deve usar a European, ou a European.
Outra coisa, um outro exemplo interessante é a one-bedroom house. A one-bedroom house. Então é uma casa de um quarto. One, o número 1, você pronuncia one. E esse U que você fala no início é uma semivogal, então ele é o som do W. Né? Então você fala one. Por isso que você diz a one, né? A one bedroom house. Ok? Então por isso que você usa o A e não N, embora seja a letra O. Tá? Ok. Outra situação interessante é com siglas. Então você vai ver as duas situações, siglas que você usa A e outras que você usa N. Por que essa diferença? Porque é a pronúncia que importa. Então, por exemplo, você vai dizer a CNN reporter, a CNN reporter, um repórter da CNN. Então, a sigla CNN, você pronuncia, o primeiro som que você fala quando você pronuncia é C. Então é um som de consoante, por isso você usa A. Outro exemplo é a DVD, um DVD, então DVD, você pronuncia o primeiro som é D, então é um som de consoante, por isso A. A TV, também o primeiro som é T, então som de consoante, você usa A TV. Agora, presta atenção nessas siglas. Eu falaria então an FBI agent, an FBI agent. Tá vendo? Agora, embora seja a letra F, quando você pronuncia o nome da letra, você pronuncia F, FBI. Então, quando você pronuncia F, o primeiro som é de um som de E, de vogal. Por isso você usa NF. Porque, como eu falei, o N existe para você poder emendar com sons vocálicos, tá? An FBI agent. Um outro exemplo interessante é an LED TV. An LED TV, que é uma TV de LED. LED a gente pronuncia em inglês a sigla, né? LED. Então você pronuncia LED, LED. Quando você fala o L, o primeiro som que aparece é de E também, L. Por isso você usa LED TV, ok? Mais um exemplo, an SUV, an SUV. SUV são aqueles veículos grandes, né, aqueles utilitários esportivos. E quando você pronuncia, o primeiro som que sai é S, é o som de E também, SUV. Então por isso você usa an SUV, ok? Bom, então é isso, pessoal. São casos interessantes do uso do A e do N, né, que geralmente as pessoas não aprendem esses detalhes e se confundem bastante. Alright? Então é isso. Se você gostou, dá um like aí pra gente, deixe seu comentário e não se esqueça de se inscrever no canal para você receber outros vídeos como esse. Alright? So, see you next class. Bye bye!